uma ilha na rota em direção ao novo continente. Cabo Verde foi um dos pontos de parada obrigatório para os navios dos colonizadores europeus e as cidades ainda guardam um pouco dessa história. A colonização portuguesa na África começou por este pequeno conjunto de ruas em Santiago, a principal ilha do arquipélago de Cabo Verde. O ano era 1460. Ruínas como a da antiga catedral, destruída num ataque pirata, ainda estão aqui. Muitas casas ainda são de pedra, como nos séculos XV e XVI. Na igreja Nossa Senhora do Rosário, construída em 1495, os navegadores portugueses vinham pedir proteção antes de seguir viagem. O convento de São Francisco, erguido 200 anos depois, é outro ponto de referência. O Pelourinho, restaurado, ajuda a contar a trajetória da Ribeira Grande de Santiago, a primeira capital do país. E alguns lugares, como a Rua da Banana, são imperdíveis. Essa rua tem uma história muito especial. Ela foi a primeira a ser construída pelos europeus aqui na África, no século XV. Como Cabo Verde era parada obrigatória para os navios que seguiam para a Índia e para as Américas, por aqui passaram navegadores como Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Mas não foram só os grandes navegadores. Na rota da escravidão que levava ao Brasil, Cabo Verde foi um ponto estratégico. Mas também há um outro fato importante de sublinhar, que é a questão de Cabo Verde, de Ribeira Grande, funcionar durante 3 séculos como um interposto de comércio de escravos. Ou seja, o escravo que parava aqui na Ribeira Grande tinha um preço diferente do escravo que saía diretamente da África para as outras paragens. Essa diferença era por causa da ladinização, quer dizer, muitos dos escravos que saíam daqui haviam sido catequizados e batizados. Alguns até conheciam pequenos e simples afazeres domésticos, diferenças cruciais na hora de servirem aos senhores que iriam recebê-los. Tanto o movimento no entreposto comercial de Cabo Verde despertou a cobiça de outras nações imperialistas e acabou sendo decisivo para o futuro do país. A Fortaleza de São Felipe foi construída em 1587 para proteger Cabo Verde dos ataques de piratas como o inglês Francis Drake, mas os ataques continuaram. Em 1858, o rei de Portugal decidiu transferir a capital para a cidade da Praia, um lugar mais alto e mais fácil de ser defendido. Com a mudança, Ribeira Grande de Santiago passou a ser conhecida pelo nome de Cidade Velha. Perdeu o título de capital, mas não o prestígio. Acabou de ser classificada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E aqui, bem em frente ao mar, este grupo de batuque faz uma homenagem à cidade em que tudo começou. O ritmo e a cadência do batuque chegaram à ilha no corpo dos escravos trazidos do continente pelos portugueses. O começo foi aqui na Cidade Velha, mas logo se espalhou por todo o arquipélago, como Tarrafal, uma cidade no norte da ilha de Santiago. O caminho até lá é belíssimo e a geografia da ilha de Santiago é de tirar o fôlego. Dá só uma olhada nessa rua. As pessoas parecem caminhar entre as nuvens. Belas praias, ruas muito tranquilas, como a maioria das cidades de Cabo Verde. Mas não é só tranquilidade que se encontra por aqui, não. Por trás dessa aparente calmaria, tem muito batuque. Veja só a energia quando a mulherada começa a tocar, a cantar e a dançar. Os primeiros documentos a falar do batuque datam do século XVIII. E então é mais para recriminar, para esconjurar, para afastar o batuque como sendo uma coisa pouco decente, não própria de gente digna e civilizada. A partir daí começa a perseguição não só ao batuque, mas a todas as manifestações que não tinham a marca europeia. Portanto, todas essas manifestações passaram a ser
maltratadas, vilipendiadas e perseguidas mesmo. A Igreja contribuiu muito para essa perseguição, porque, nomeadamente, o batuque conotavam-na como uma manifestação erótica. Mas apesar da cara feia dos colonizadores e da Igreja, o batuque continua forte e ganhando adeptos a cada dia. Cláudia, de 15 anos, é a mais nova integrante do grupo Raiz de Tarrafe. Ela se realiza quando está numa roda de batuque. O que você sente quando dança? Deixa-me feliz. Por quê? Quando mexe o corpo. O batuque é uma dança de sedução. É uma manifestação de sedução, em que a mulher desempenha o papel de sedutor e o homem é seduzido. O batuque é a música mais tradicional aqui da ilha de Cabo Verde. As letras, que parecem um lamento, falam das alegrias e das tristezas do povo de Cabo Verde. Mas também fazem crítica social. A letra fala-se em vários, na luta contra a droga, contra álcool, contra a sida, na formação das mulheres, na luta contra a pobreza. Nós falamos em várias vertentes que é o que preocupa-se aqui em Cabo Verde. E para mostrar que o batuque só faz bem, nada melhor do que ouvir a opinião de quem entende do assunto. Dá só uma olhada na Elisa. Ela é batucadeira desde criança. Hoje, aos 67 anos, é a veterana do grupo e a prova de que o batuque não tem idade. Batuque significa nossa alma, nosso corpo, nosso raiz contente. Então está bem na cama que lavando cada batuque de alegre. As músicas são compostas e cantadas em crioulo, uma das línguas nacionais de Cabo Verde. O batuque é sempre cantado em crioulo porque dá mais vida, dá mais graça. O crioulo foi criado pelos escravos trazidos do continente para povoar e trabalhar no arquipélago. O escravo precisava fazer-se entender pelo dono. Então, naturalmente, tentava imitar, com palavras-chave que, por exemplo, se eu tivesse fome, eu diria comida, por exemplo. Não precisava ter, eu estou com fome, porque não era possível. Dessa forma, apropriando-se de palavras-chave, foi-se criando até, com o tempo, tornar-se uma língua, que hoje é uma língua com uma maleabilidade extraordinária. Hoje, cerca de 90% dos habitantes do país falam o crioulo como primeiro idioma. É o caso do poeta cabo-verdiano Armênio Vieira, último vencedor do Prêmio Camões, considerado o principal prêmio literário da língua portuguesa. Na escola, com 10 anos, não sabia contar uma nota em português. Era só crioulo. Você pensa em português ou pensa em crioulo? Penso nas duas línguas. Para mim é indiferente. E sonho também nas duas